Graças a Deus. Amados, paz do Senhor Jesus. Amém. Enquanto os irmãos estão em pé, antes de descermos algumas considerações, eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 14, 15 e 16. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém? Deus abençoe os irmãos, têm liberdade para se assentarem. Graças a Deus. Queridos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor, segundo sua vontade e graça, nos concede para estarmos com os irmãos na noite deste dia e podermos juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus, sem sombra de dúvida, está entre nós. Já certificamos pela manifestação do seu Espírito neste lugar, alegrando os nossos corações, edificando nossas vidas e nos fazendo, portanto, prosseguir na nossa jornada espiritual. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Trago a paz do Senhor Jesus, da minha esposa, irmã Giliane, meus dois filhos, Mateus, Tiago, aos irmãos, ao pastor Éder e sua família, e a toda a igreja do Senhor que está aqui em Espanha. Também trazemos a paz do Senhor da igreja sede, a qual pastoreamos, e dos pastores que servem a Deus no Ministério Rocha Eterna, que tiveram ciência de que estaríamos com os irmãos, enviaram a paz do Senhor ao pastor Éder e família e toda a igreja do Senhor neste lugar. Especificamente o pastor Dercy, pastor Aristeu, Irlanda, e também o pastor Janilton e o pastor José Maria e o pastor Lúzida, bendito seja o nome de Jesus. O irmão Aguinaldo, nosso secretário, também envia a paz do Senhor aos irmãos, e nós estamos lá orando pelos irmãos. Para nós uma alegria, meus irmãos, estarmos aqui, revermos o pastor Édane, nosso companheiro, em prol da obra do Senhor Jesus Cristo, sua esposa, irmã Luzia, suas filhas, e todos os irmãos que estão servindo a Deus aqui neste lugar. Faço menção do irmão Levi, como foi falado pelo pastor Sebastião, sua família, também irmão Fernando, sua família, e irmão José Santos, família, nosso amado irmão Valdério, família, irmão Juvenal, e também o nosso amado aqui que serviu a Deus lá na Ilha da Madeira juntamente conosco, né? Bom, Obed, graças a Deus, ali nos ajudou, estivemos algumas vezes lá juntos, servindo ao Senhor naquele trabalho. Pois bem, meus irmãos, é um prazer para nós estarmos também acompanhados desses homens, pastor Luciano, nosso vice-presidente, pastor Elias, nosso segundo vice-presidente, e o secretário, os secretários da nossa Secretaria de Missões, irmão Jean, presbítero, que é um dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, e o tesoureiro da Secretaria de Missões, pastor Sebastião, companheiro, amigo, tem nos apoiado na igreja sede, e nesta noite nos acompanha, uma alegria, um prazer. O pastor Eliezer também, Deus abençoe o pastor da igreja do Senhor no bairro da Graça, em Lisboa, por este ministério. Amém, queridos? Nesta noite eu quero também agradecer os irmãos que estiveram orando por nós. Creio que o pastor Éder sempre informou os irmãos a respeito da nossa saúde esses tempos atrás, e até no momento nós ainda não estamos 100% a nível de saúde. Temos atravessado alguns momentos difíceis, mas temos contado com a oração de todos os irmãos, e Deus tem nos ajudado, tem nos feito caminhar. As enfermidades não nos fez parar, temos servido ao Senhor
e tributado ao Senhor a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor em nosso favor tem feito. Portanto, eu não quero mais tomar tempo, irmãos, tendo em vista o tempo ser escasso. Já são 8h10 e termina quantas horas? 9 horas? 9h30, né? 9h15? Amém. Então os irmãos me ajudam aí, que são muito cuidados com o tempo, viu, irmãos? Eu às vezes esqueço o relógio, não vejo ele. Nós vamos nesta noite falar com os irmãos rapidamente aqui sobre um tema que Deus colocou em meu coração nesta tarde para estar falando com os irmãos. Fiz aqui algumas anotações ao chegar aqui no templo. Ainda não havíamos certificado sobre o que falaríamos, e isto subiu ao nosso coração. E pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito do Senhor, nós queremos nesta noite meditar com os irmãos. Eu queria pedir a todos os que estão dentro deste santuário a sua atenção, por favor. Ao mesmo tempo, a sua compreensão para estar com a sua Bíblia aberta e acompanharmos em alguns trechos, tendo em vista ser esse o nosso tradicional e louvável culto de doutrina. Bendito seja o nome de Jesus. Um dos maiores pilares da Igreja de Cristo sobre a face da terra é o culto de doutrina, culto de estudo bíblico, culto de ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Sem ensinamento de Bíblia ao povo, o povo é um povo anêmico, fraco, abatido, exposto aos ataques do adversário, e podem ter certeza que sem ensinamento bíblico o povo é vulnerável mesmo. Se não cai hoje, cairá amanhã diante das armadilhas, dos ataques de Satanás. Tendo em vista que nós estamos numa guerra, numa batalha, e isto não é brincadeira. E segundo a Bíblia Sagrada, a nossa luta, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, os versículos 10 a seguir, ele disse que nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas é contra o próprio adversário de nossas almas, a saber, Satanás. É contra ele a nossa guerra, a nossa batalha, e muitos cristãos, eles se tornam presas fáceis do adversário, porque eles ignoram os ardis do inimigo. Estão dentro da igreja, mas eles não têm consciência de que o adversário lhe odeia e procura em todas as oportunidades destruir a sua vida e arruinar a sua vida espiritual. Muitos têm caído, muitos têm fracassado, mas nós damos graças a Deus que muitos têm acordado para essa realidade e estão de pé servindo ao Senhor e fazendo com que a obra do Senhor nosso Deus prossiga sobre a face da terra. Todavia é necessário que nós, servos de Deus, estejamos a ministrar à igreja do Senhor a todo tempo a palavra de Deus, não deixando de disseminar a boa doutrina da palavra de Deus no coração dos crentes, a fim de que eles cresçam de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor, tendo uma vida espiritual organizada, fortalecida, sadia, e estejam preparados para alcançar a vitória em Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Nesta noite falaremos com os irmãos sobre propósito de vida espiritual. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você puder anotar, anote, mas esteja com a sua Bíblia aberta. Propósito de vida espiritual. Antes de entrarmos no núcleo da palavra, eu quero lembrar aos irmãos que ninguém vive sem propósito. Aqueles que vivem sem propósito, eles vivem desmotivados, sem direção, sem alvo e sem projeto. Por esta razão, eles, na verdade, não conseguem atingir as suas metas, porque eles não criam uma meta, eles não definem um alvo. E por esta razão, acontece aquilo que as pessoas às vezes chegam a dizer: correm atrás de 2 coelhos e não pega nenhum e nem o outro. A sua vida fica, na realidade, no meio do caminho. Nós, materialmente falando, fisicamente falando, temos um projeto, cada um de nós. Isso é bem compreensível entre os irmãos que vieram do Brasil para cá, e todos vieram com propósito, com objetivo, servindo ao Senhor Deus, mas esclarecendo para Deus, provando para Deus que tem um propósito a nível espiritual, mas também a nível material, a nível físico, a nível financeiro. Muitos disseram para Deus ao vir para cá, ou estando aqui já: Senhor, eu tenho um propósito para este ano e eu espero alcançá-lo até o final do ano.
Quando se cria um propósito, automaticamente se emprega forças, corta algumas coisas, desembaraça também de outras coisas e propõe algumas metas para atingir aquele alvo, aquele propósito. Inúmeros irmãos, ao traçar um plano, um projeto material, financeiro, um projeto em relação à sua família, sua casa, um carro e coisas assim, meus irmãos, terras, fazendas, essas pessoas, quando traçam um propósito, há alguns crentes que eles têm o costume de colocar naquele ano, ao começar aquele ano, de colocar naquele ano um pedido a Deus bem na porta do seu guarda-roupa, onde todos os dias ele está olhando, para que ele não esqueça que ele tem um propósito, que ele tem um alvo a atingir. E assim sendo, ao chegar no final do mês, ele vai pesar na balança, ele vai analisar, ele vai considerar qual foi a sua vida neste mês, e ele entenderá se ele deve cortar alguns gastos, ou se ele poderá estar gastando mais, para que no final do ano ele atinja aquela meta que ele traçou para aquele ano. Isto se dá a nível material, a nível físico, a nível secular. Todavia, a vida espiritual também, para ser uma vida de sucesso e de progresso, ela tem que ter objetivo espiritual. E o nosso objetivo, o nosso propósito, ele deve ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Todos nós que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós devemos recordar do que disse Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o Senhor Jesus Cristo. Ao aceitarmos a Cristo, querendo ou não, compreendendo ou não, se o aceitamos verdadeiramente de coração, nós adquirimos, portanto, um fardo e um jugo. Isso é bíblico, não há como sair fora disso. Há muitos crentes leves, soltos por aí, porque não converteram de verdade, ainda não entenderam o que é vida cristã de acordo com a Bíblia Sagrada. Eles não estão apoiados na palavra de Deus, eles não têm convicção do que é verdadeiramente o propósito de Deus para com a sua vida. Facilmente eles abrem mão do seu propósito espiritual. Os irmãos podem ter certeza, é provável que você conheça inúmeros, mas inúmeros irmãos que fracassaram na fé, que já pararam na jornada espiritual, por um vento, por uma dificuldade, por um problema, às vezes por uma conversa mal compreendida, mal interpretada. Algumas pessoas são desestimuladas na sua vida espiritual. Isso se dá porque a sua raiz espiritual, ela não aprofundou, ele não tem estabilidade espiritual. Porque o crente que tem estabilidade espiritual, indiferentemente de oposições, de situações, ele permanece plantado na casa do Senhor. Uma planta que está plantada, que tem raízes, dificilmente você conseguirá arrancá-la, demovê-la, tirá-la do seu lugar, pelo fato de que ela aprofundou as suas raízes. Você terá que empregar muita força para arrancar. Todavia, é por isso que a Bíblia nos compara com a palmeira, porque a palmeira é capaz de resistir os vendavais, embora ela seja flexível, ela até se abaixe de acordo com o vento, mas passou-se a tempestade, ela se ergue novamente, verticalmente, apontando para o alto. Crentes em Cristo apontando para a sua comunhão com o Senhor. Então vamos compreender aqui uma coisa: os maiores problemas para fracasso espiritual na vida do crente se dá pela sua falta de estabilidade, não ter criado um projeto definido para a sua vida, valorizando todas as coisas a nível material, a nível secular, menos a sua vida espiritual, menos a oportunidade de ser salvo. Entenda nesta noite: você que serve a Deus tem a oportunidade no presente século de ser um homem agora, preparado para, se Cristo voltar, ir para o céu e não ser condenado ao inferno. Isso é ser crente em Cristo Jesus, é estarmos seguros para adentrarmos a Jerusalém celestial, se a nossa vida estiver de acordo com a palavra de Deus. Então nesta noite o nosso objetivo, a nossa intenção
é que cada um venha traçar um plano, um projeto espiritual para a sua vida, um projeto de vida cristã. E a princípio eu digo a você: abra mão de tudo, menos do seu projeto espiritual. Largue tudo, deixe tudo, menos do seu projeto espiritual. Lembre do que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que deixar casa, pai, mãe, irmãos, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto nesta terra e por fim a vida eterna. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, é preciso compreendermos que existem algumas coisas que pela nossa natureza humana, que ainda não é participante da natureza divina, que ainda não compreende a vontade de Deus para com a sua vida, tem coisas que nós pensamos que estamos perdendo, as temos por perda, a temos por prejuízo. Todavia, não são prejuízo e não são perdas, pelo contrário, são ganhos. Veja o que Jesus está dizendo: aquele que não deixar casa não pode estar antes de Cristo na sua vida. Aquele que não deixar pai e mãe também não pode estar antes de Cristo na nossa vida. Aquele que não deixar irmão, irmã, terras ou fazenda, por amor de mim, não é digno de mim. Nada disto poderá estar antes de Cristo na nossa vida. Significa dizer oportunidades materiais, de ganharmos dinheiro, não está antes da nossa salvação. A nossa salvação é aquela que nós não podemos perder de vista. Nós a visualizamos pela fé e nós devemos olhar para ela constantemente, a fim de que não a percamos de vista até Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos considerar algumas coisas com os irmãos. A princípio, analise a expressão de Josué. No versículo de número 15, aqui se dá quando Josué, no encerramento do seu livro, já na sua velhice, após várias conquistas e dominar a maior parte da terra de Canaã, ficando ainda algumas partes por dominar, pela questão de que eles não ouviram a voz de Deus e não a colocaram em prática como Deus queria que eles a colocassem. Todavia, Josué se sente agora, na realidade, irmãos, ele se sente realizado, porque ele vê o povo dentro da terra da promessa. Deus cumpriu a promessa através da sua vida prometida através de Moisés. O povo está dentro da terra da promessa, estão estabilizados, terras foram repartidas, cada um tem o seu quinhão ou a sua porção dentro da terra da promessa. Josué lhes chama a atenção agora, segundo a Bíblia Sagrada, e Josué, portanto, faz novamente um concerto com o povo de Deus. Josué, líder, servo de Deus, ele é orientado pelo próprio Deus de alguns desacertos, ou melhor dito, de alguns desacordos, de algumas desarmonias que havia no coração do povo em relação ao coração de Deus. Deus havia cumprido a palavra, porque esta palavra, ela não era uma palavra, eu quero que você entenda isso. Muitos de nós somos abençoados hoje por causa de alguém no passado, e nós temos na nossa compreensão de que Deus está aprovando a nós, quando na verdade é resultado do passado. O passado poderá influenciar o presente, e o presente pode se refletir no futuro. Nós precisamos considerar isso. Aqui, todas as vitórias que se dão porque Deus tem uma promessa. Embora esses homens são mortos, mas a promessa está viva, porque a promessa não morre, e a promessa ela não é restrita à estadia, ao tempo, à duração de uma pequena vida aqui sobre a face da terra. Segundo a Bíblia Sagrada, Moisés diz no livro dos Salmos, é um salmo de Moisés, onde Moisés diz que a duração da existência do homem é 70 a 80 anos. O que passa disso já é enfado, é canseira. Mas Deus tinha uma promessa para um irmão no Velho Testamento chamado Abraão, para outro chamado Isaac, para outro chamado Jacó, que foram fiéis ao Senhor e desceram a terra na esperança. O meu Deus é vivo, a promessa não morre, e Ele vai plantar a minha posteridade na terra. São mortos, mas Deus é vivo. É por isso que o Senhor Jesus disse no Novo Testamento que Deus não é Deus de mortos, porque na presença dele, meus queridos irmãos, a promessa estava de pé, o pacto estava de pé. Ele sabia o que prometeu e estava pronto para cumprir a sua promessa, para a glória de seu santo nome. Abraão, Isaac e Jacó
eles foram fiéis ao Senhor nosso Deus. Eles fizeram a sua parte, eles deram a sua contribuição, a sua parcela de contribuição em relação ao propósito do Senhor nosso Deus. Foram chamados para o descanso, mas na certeza de que Deus cumpriria a sua promessa. Então o povo está dentro da terra de Canaã, resultado da promessa feita a Abraão, a Jacó, e também a Isaac, e também a José, e assim por diante. E agora, por que não dizermos também a Moisés, o legislador de Israel, que já dorme no Senhor, mas os levou até defronte Jordão e disse: até aqui o Senhor vos trouxe debaixo do meu cajado. A partir daqui é sob a liderança de Josué. Vocês vão atravessar o Jordão e vão conquistar toda a terra que Deus prometeu para os nossos pais do passado. Deus cumpriu a sua promessa, mas havia algumas desarmonias, alguns desacordos. Eu quero crer pela Bíblia Sagrada, aqui pela revelação da palavra de Deus, e nós podemos dizer aos irmãos pela inferência bíblica, não por uma referência clara, indicada, mas por inferência, você vai observar que havia irmãos aqui que estavam como que titubeando entre dois pensamentos. Você sabe o que é isso? Divididos. Não sabe se vai para a direita e não sabe se vai para a esquerda, não sabe se vai para frente e não sabe se volta para trás. São aqueles que nós traçamos pela nossa compreensão como aquelas pessoas que estão paradas em cima do muro e não sabem para que lado ir. Estão no meio da obra, mas não sabem se devem remar com a obra ou se devem voltar para trás. Aqui havia alguns irmãos exatamente desta forma, alegres porque eles agora adquiriram a terra da promessa. Todavia, meus queridos irmãos, o Senhor é conhecedor do seu coração, dos seus corações, e eu quero dar graças a Deus, que Deus, através do Josué, discerniu o coração do povo. Josué parece que se bobeia, ele morre sem fazer uma nova aliança, um novo acordo, um novo concerto. Mas Deus inspirou a Josué, como que olhando pelos olhos de Josué. Há alguns momentos na igreja que todo mundo olha e acha que está bem, e o coração do líder do Josué da igreja está revoltado, o coração do líder está inquieto, o coração do líder não descansa. É como que Deus olhando pelos seus olhos e falando ao seu coração: tem alguma coisa para se harmonizar, tem alguma coisa para se organizar. Algumas coisas estão ferindo a minha vontade, estão de desacordo com o meu propósito. Portanto, meu servo, comece a fazer alguma coisa para que eu realize a obra. Aqui Josué chama o povo, e só existe uma forma de nós sairmos fora desse confronto de Deus com cada um de nós. Só existe uma forma: se nós abandonarmos a igreja, se nós sairmos do meio da igreja. Ninguém fica na igreja sem ser confrontado um dia por Deus, quando ele necessita organizar a sua vida espiritual. Parece que o povo pode dizer para Josué: o que você quer mais? Você já é velho, avançado em dias. Mas a velhice, irmãos, não nos tira do compromisso que nós temos com Deus. O cansaço, a falta de saúde não nos tira. Esses dias para trás, tão enfermo passei, e quanto mais enfermo, parece que mais pesado sobre os meus ombros a responsabilidade de pastorear a igreja, tendo em vista a minha debilidade física e ao mesmo tempo a necessidade da igreja, que é a mesma, e parece que ainda aumenta. E o medo de que, ou seja, o temor de que naquela fraqueza, naquela debilidade, você acabe por falhar na sua responsabilidade ministerial. Josué é velho, mas o compromisso dele com Deus é de quando ele era novo. O mesmo compromisso ele tem com o Senhor nosso Deus. Ele convoca, portanto, o povo e diz assim para o povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. O que Josué está dizendo aqui? Por inferência você vai entender que eles não estavam servindo a Deus com sinceridade, e eles não estavam servindo a Deus com verdade. E Deus conhece, Deus sabe quando nós servimos a Ele com o nosso coração sincero e com o nosso coração veraz, de verdade. Deus sabe. Ninguém passa batido aos olhos de Deus. Eu não passo, os pastores não passam, membros não passam, ninguém passa. Ninguém consegue se esquivar do golpe, da vista do Senhor nosso Deus. Às vezes
nós pensamos que o Senhor nosso Deus não nos vê, mas na verdade o Senhor nosso Deus está vendo. Ele é tão somente longânimo e Ele espera a hora certa para nos confrontar, como aconteceu aqui. Josué está cobrando uma postura, está dizendo ao povo: vocês têm que definir, é hora de vocês começarem a servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. E Josué vai lá no ponto que eles estavam errando: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. É como que dissesse: somente ao Senhor. Vocês não precisam de ídolos, vocês precisam de Deus. Vocês dependem de Deus. Vocês têm que contar com Deus. Vocês não dependem de ídolos. Josué está dizendo como que o seguinte: se vocês confiassem nos ídolos, vocês estavam lá do outro lado da terra. Vocês estão aqui porque vocês não dependeram de ídolos, vocês dependeram de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Todavia, ninguém fica na igreja forçado, ninguém está inserido na obra de Deus forçado. Quando nós tentamos forçar alguma pessoa a frutificar, não dá certo, não adianta. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Diante da ação do Espírito de Deus, não tem monte que não se desfaça, não tem muralha que não caia, não tem coração duro que não se quebrante. Não tem, porque diante do Espírito de Deus, a Bíblia ministrada ao tempo e à hora certa e por Deus, ela própria diz que ela é martelo que esmiuça a pedra. Não tem pedra que resista à aplicação da palavra hoje, amanhã, no próximo mês e no próximo ano. Mas hoje ou amanhã a palavra de Deus alcança a face da pedra e entra na face da pedra e promove para a glória do Senhor a mudança necessária. Compreenda uma coisa aqui, meus amados e queridos irmãos: ninguém fica dentro da obra de Deus como que forçados. Ninguém caminha bem assim, ninguém frutifica assim, ninguém tem vida próspera assim. Não tem, não adianta. Raízes não se aprofundam assim, experiência cristã não vem assim, maturidade cristã não vem assim, não há essência de vida assim. Só há essência de vida quando se dá pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, para a glória do Senhor nosso Deus. Eu quero dar graças a Deus, eu quero glorificar ao Senhor nosso Deus, porque eu tenho visto Deus mudar algumas pessoas duros, obstinados, coração empedernidos, testa dura, olhavam para a gente querendo que dar medo na gente para nos desanimar. E Deus foi lá com a sua palavra e foi a cada dia batendo. Aquele que nunca sorriu está sorrindo, aquele que não tinha prazer na palavra está tendo, aquele que se arrumava está sendo arrumado, está sendo organizado, e a palavra de Deus está vai cumprindo o seu objetivo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então Josué chama o povo e diz para eles: vocês devem servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Deite fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, olha o versículo 15: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Veja que Josué coloca na presença deles a oportunidade da escolha. Escolhe. Se vocês desistirem de servir a Deus, a promessa foi feita a Abraão, ela está viva. Você está lembrado que aquele povo chegou para Jesus Cristo quando Jesus lhes confrontava e Jesus denunciava suas práticas errôneas aos olhos de Deus, e eles falaram: nós somos filhos de Abraão. Significa dizer geração eleita. Quem é o Senhor para falar contra nós? Sabia que nós temos o nosso pai Abraão? Aí Jesus Cristo olhou e falou: até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Significa dizer que se nós falharmos, existem pedras até no sentido bíblico para ocupar o meu, o teu e o nosso lugar, mas a obra de Deus ela não para e não vai parar. Enquanto muitos estão dentro da igreja
igreja e eles devem ser acordados para isso, desvalorizando a oportunidade. Tem um lá fora que Deus já está planejando salvar ele, Deus vai levantar ele, tem um lugar aqui preparado para ele e vai usá-lo com poder e graça para a glória de seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra veio ao coração daquele povo desta forma: parece mal para vocês, vocês estão titubeando, estão achando como que é pesado o jugo ou o fardo que Deus tem para colocar sobre vós. Vocês estão entendendo que o jugo do Deus de Israel fere os vossos ombros? É assim que vocês se sentem? Parece mal aos vossos olhos? Então escolhe hoje a quem vocês querem servir. Querem servir os deuses da além do rio? Vocês podem servir. Vocês são descendência de Abraão, mas não estão obrigados aqui a servir ao Deus de Abraão. É um querer vosso. Decidam, todavia, um compromisso firmado da nossa parte com Deus. Eu quero que você tenha clareza disto, que mais hoje ou amanhã Deus vem em busca disso. Aleluia. Muitas pessoas estão passando no vale, estão passando no deserto. Muitas pessoas estão enfrentando problemas que não é prova. Deus está ali corrigindo e vindo ao seu encontro para buscar o que é seu, porque um dia foi feita uma promessa, foi feito um compromisso, foi firmado um pacto, foi firmada uma aliança, e a aliança do lado de Deus não quebrou, Deus não falhou, Deus selou a aliança, e hoje Ele está vindo em busca desta aliança na vida deste homem, na vida dessa mulher que não está cumprindo a sua aliança com Deus. Eu quero que você recorde do que diz-nos a Bíblia Sagrada quando Deus chega para Abraão, lá seu nome ainda sendo Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e Deus lhe faz uma promessa, mandando que ele saia da sua terra, e Deus está dizendo para ele: farei de ti uma grande nação, você será pai de muitas nações. Logo à frente Deus diz: olha Abraão, melhor dito, para o céu, você pode contar aí as estrelas. Ele disse: não, se você conseguir contar as estrelas, você conseguirá contar também os seus descendentes, serão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia, aquela praia do mar. Você consegue contar? Não. Assim será a sua geração. Deus cumpriu a sua palavra. O homem tinha 75 anos. A sua esposa, diz a Bíblia Sagrada, que quando Deus faz a promessa, ela havia cessado o costume das mulheres, ela não gerava mais. A princípio ela era estéril, precisava de um milagre direto da parte de Deus, e o Deus do pai de Abraão não havia abrido a madre de Sara. Um Deus novo que se revela a Abraão faz uma promessa: abrirei a madre da sua mulher, o ventre da sua mulher, tornarei ela estéril, lhe darei um filho, sairá dos seus lombos com a sua mulher, e você será uma nação poderosa, farei de ti pai de muitas nações. Só que nasce primeiro a Ismael. Eles entendem que Ismael não é o filho da promessa. Deus vem mais tarde e cumpre. Abraão tem 100 anos, nasce Isaac, bendito seja o Senhor, porque Deus cumpre. Só que Isaac vai crescendo. Se você faz uma análise bíblica, após o nascimento de Isaac, até o nascimento de Isaac, você vai ver de quando em vez Abraão levantando o altar e adorando o Deus Jeová. Mas quando Isaac nasce, ele fica tão envolvido com Isaac, o Isaac é de Deus, é um pacto com Deus, veio de Deus. Mas o Isaac nasce, Abraão não levanta mais altar, até o capítulo 22 de Gênesis. E no capítulo 22 Deus vem a Abraão e disse: Abraão, o teu filho único, a quem tu tanto amas, agora leva-o à terra de Moriá e oferece um sacrifício para mim. Deus está dizendo: ele é meu, cessou os altares. Deus virá em busca daquela aliança que eu, você, que nós temos com ele. Isto você pode esperar. Você já viu, por exemplo, irmãos, fracasso financeiro na vida de alguma pessoa e se dá por causa da sua falta de contribuição nos dízimos das ofertas? Glória a Deus. Isso é uma realidade, porque não tem como, biblicamente não tem como Deus abençoar alguém financeiramente senão através dos dízimos e ofertas. Não tem como, ninguém prova isso pela Bíblia. Porque o próprio Deus diz em Malaquias 3:10, versículo de número 11, assim a seguir, o Senhor Deus está dizendo de uma forma clara: com maldição sois amaldiçoados. E aí não adianta orar. Tem muitos crentes que não são dizimistas, mas são bons de oração, mas a vida financeira dele continua estagnada. Ele faz força para cima e ele desce para baixo.
como que está dentro de um poço de areia movediça. Ele planeja para o próximo mês, as coisas só pioram, mais embaraço, mais dificuldade. Analise a sua vida em relação ao seu compromisso como cristão de ser fiel ao Senhor nos dízimos das ofertas. É Deus indo em busca do que é dele, é Deus requerendo o que é dele, não é nosso, não é meu, não é teu. Agora observe o que eu estou dizendo aos irmãos. Deus vem em busca da aliança que nós estabelecemos com Ele. Estabelecemos por vontade própria. Nós nos compromissamos com Deus. Houve um querer no nosso coração. Desejamos, abraçamos. Deus veio de encontro a nós e nós dissemos sim, amém, quero. Boa coisa é. Observe o versículo de número 15. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque de repente vocês não têm estabilidade espiritual, vocês já vão trocar dos deuses do outro lado e vão querer os daqui. Então escolhe hoje, mas que fique claro, notado, porque tem que ser notificado que vocês estão fazendo uma aliança com o Senhor nosso Deus. Qual a razão de nós, ao aceitarmos a Cristo, manifestarmos publicamente? Para que todos saibam que nós fizemos uma aliança com Deus, para que todos tenham conhecimento de que nós agora decidimos servir a Deus, rejeitamos servir ao adversário, e a partir de agora nós estamos nos submetendo ao domínio, ao controle do Senhor nosso Deus, para ser seu servo. Então ele está dizendo: os deuses também dos amorreus em cuja terra vocês agora habitam. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: ainda que todos vocês escolham servir os deuses de vossos pais, ainda que todos vocês decidam servir os deuses dos amorreus, eu quero que vocês saibam de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Qual a primeira lição aqui do versículo de número 15? Guarde isso. Indiferentemente do contexto que nós estivermos inserido, a nossa fidelidade, ela tem que ser com Deus. Indiferentemente. Aqui, quando Josué está dizendo, Josué não está fazendo a proposta: olha, eu acho que nós deveríamos servir a Deus, mas se vocês não querem, vamos todo mundo bandalhar, vamos todo mundo estragar, vamos todo mundo bagunçar, vamos todo mundo fazer o que quiser. Não está dizendo, não, indiferentemente do contexto, indiferentemente da aceitação de vocês, indiferentemente de vocês quererem ou não quererem, eu e minha casa quer. Nós conhecemos ao nosso Deus. Ele está dizendo: eu tenho um propósito, um projeto de vida, e Ele está definindo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por vocês ou sem vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Olhou para Josué. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: há duas lições a seguir aqui. Se a chamada lei da dupla referência na Bíblia. Há duas coisas a observarmos aqui. A primeira, a falta de reflexão para respondermos. Não refletimos para respondermos. A segunda, existe sempre um grupo que precisa de um líder para apontar o caminho. E quando eles acham um líder para apontar o caminho, você pode ter certeza que eles dobram o joelho junto com o líder. Eles colocam a boca no pó junto com o líder. Eles agarram o arado junto com o líder. Eles lutam contra lobo, eles lutam contra leão junto com o líder. Eles encaram na realidade, porque é assim, irmãos, que acontece na vida espiritual: o inferno juntamente com o líder. Ele não arranca o seu pé do lugar, permanece lá. Se houver alguém que diga vamos, pode ter certeza que vai haver mais alguém que diga eu vou também. Você está lembrado dos 12 espias? Espiaram a terra, olharam a terra e voltaram trazendo até cachos de uva para lá. Mas chegou e disse: Senhor Moisés, como destruir o povo? São grandãos. Perto deles, sentimos como que gafanhotos. A terra é verdade, é boa. Nisto é como se ele dissesse: Deus não te enganou. Mas como possuir? Esqueceram que o mar vermelho abriu. Esqueceram que rocha abriu e deu água. Esqueceram que Deus fez o vento vir e codornizes veio para lhes alimentar. Esqueceram que o céu abriu e maná desceu. Esqueceram das providências divinas. Esqueceram que Og morreu, caiu por terra. Os reis mais poderosos foram abatidos diante deste Deus. Eles esqueceram.
E eles chegam para Moisés agora e diz: Moisés, não há como, somos como que gafanhotos, não temos como permanecer na presença deles. 10 são unânimes nesta palavra. Todavia lá tem um chamado Josué e o outro por nome Caleb, que olha para o povo e disse: deixa de ser desconfiados do poder do nosso Deus. Ele abriu o mar, nós passamos os nossos inimigos ao fio da espada. Não somos uma nação poderosa em armas bélicas, mas ninguém prevaleceu diante de nós. Olha aqui, todo o povo, escuta-nos, a terra é boa. Se Deus agradar de nós, devoraremos este pão, este povo como se devora pão. Significa dizer, sempre vai haver esses dois. Moisés, se você apontar o cajado, a gente guerreia. Para que a gente tem espada? Não é para ficar na bainha, é para manejá-la para a glória do Deus Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. A espada está aí para ser manejada. Sabe qual é um dos problemas para Deus não escolher a um dos irmãos de Davi? A princípio você entende, quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que 7 dos filhos de Davi passam na presença de Samuel, e todos eles são rejeitados. O Senhor diz não. E 3 deles, a Bíblia fala sobre Eliabe, sobre Abinadab e sobre Samá, homens fortes, preparados para a batalha. Todavia preparados para a batalha, mas com a espada embanhada. Não resolve nada. Gigante não morre com espada embanhada, só morre com a funda, dando pedrada em leão, dando pedrada em urso, com cajado, com mão, com murro na cabeça do adversário. E assim que o gigante cai, é o caminho para essa experiência gloriosa com o Senhor nosso Deus. É por isso que Deus diz: a todos eu rejeitei, porque vai tremer diante do gigante, não desembanha a espada. Mas a Bíblia diz que vem a Davi, e quando Davi vem, o Espírito de Deus disse: é esse aí, pode ungí-lo, porque deste eu lhe agradei, e eu constituí para ser o cabeça de Israel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então observe, a segunda coisa: a primeira é a falta de reflexão do povo. Segunda, quando se há um líder para fazer a obra de Deus com determinação, existe também um povo que vai dizer: estamos aqui, pode contar conosco. Às vezes a gente não sabe, pastores que estão aqui, mas a gente está lá em casa orando, e existe 10, 15 também com o joelho dobrado nas madrugadas, orando, intercedendo, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui segurando a mão do Moisés na congregação. Sustenta ele, dá suporte, dá graça, renova suas forças e não deixa perder a visão da tua obra, nem a direção que tu tens para com o teu povo neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus levanta este povo. Agora observe a falta de reflexão. A questão de Josué convocá-los para que seja manifesto, para que seja esclarecido diante de todos se eles querem ou se não querem, é exatamente por causa disto. Porque o que é esclarecido, o dia que Deus chama este indivíduo para conversa em particular, aí ninguém pode entrar naquele momento que Deus tira para estar a sós com alguém. Porque foi manifesto um dia. É como que Deus dizendo: estou vindo em busca do que é meu, estou correndo atrás daquilo que foi estabelecido, propósito comigo. É por isso que Moisés, ou Josué, melhor dito, está lhes dizendo: escolhe agora a quem vocês vão servir. Mas eles não pesam a palavra na balança, como no capítulo 19 de Êxodo, melhor dito, onde se dá o pacto nacional de Israel com Deus. Aqui novamente eles não refletem, não param para pensar no que lhes é proposto, e todos eles são unânimes em responder o que está escrito no versículo de número 16 e 17, onde eles dizem: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Olha o versículo 16, eles estão dizendo: nunca, isso não vai acontecer. Descanse, Josué. É como que dizendo: se você permanece nos liderando, pode ter certeza, se nós tivermos um líder, nós não corromperemos. E eles estão dizendo: nunca. Só que a Bíblia diz que Josué morre, e eles esquecem do compromisso aqui firmado. Josué vai partir para o Senhor. Josué, ele partiu para o Senhor. O coração de Josué foi descansado, porque ele renovou a aliança, o compromisso daquele povo com o Senhor Deus. Mas eles esqueceram.
Josué morto, e é como que se eles dissessem: nós fizemos um compromisso, foi com Josué, não foi com Deus. Só que Deus de Josué está vivo. O Deus de Josué não desce a tumba, Ele não esquece da aliança. Ele lembra da tua vida naquele dia que você o aceitou como Salvador. Ele sabe exatamente de onde Ele te tirou. Ele sabe o que Ele fez por você, quais foram as mudanças, quais foram as feridas internas que Ele curou, que Ele cicatrizou, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo bálsamo. Deus sabe, sim Senhor, do lugar que Ele te tirou. Às vezes nós esquecemos, mas Deus não esquece. Você está lembrado do capítulo 3 do Êxodo? Quando Deus aparece para Moisés e disse: Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu me lembrei do concerto que eu tenho com eles, e por isso agora chegou a hora de eu tirar Israel do Egito, porque eu lhes prometi. Deus não esquece. Ele não esquece. Ele não esquece da aliança que nós fizemos com Ele. É o núcleo da palavra. Ele não esquece da aliança. Ainda é tempo de reatarmos a nossa aliança, tal qual ela era, tal qual. Olha Apocalipse capítulo 2, versículo de número 5. Quando a igreja de Éfeso, ela é aprovada por Deus em vários aspectos, mas existe um que o Senhor Jesus, que aprova do lado da direita, desaprova do lado da esquerda. Ou se aprova da esquerda, desaprova do lado da direita, dizendo o seguinte: mas eu tenho contra ti, eu te aprovo nisto, eu te aprovo naquilo, mas te desaprovo nisto. Tu deixaste o teu primeiro amor, primeira fé, devoção, convicção, primeira santidade, primeira caridade, primeira fidelidade. Como era a nossa vida há alguns anos atrás? Qual foi nosso viver no início da nossa fé, na nossa aliança que nós tínhamos com o Senhor? Como era a nossa vida e qual está sendo a nossa vida no presente momento? E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu tenho contra ti. Que palavra dura! Tenho contra, não é a favor, contra. Algumas pessoas que dizem que Jesus releva tudo. Eu não sei aonde tem apoio nisso na Bíblia. Que lugar? Ele é aquele, irmãos, que anda no meio dos castiçais, que são as igrejas. Segundo a revelação do Apocalipse, na sua mão direita, na sua destra, ele tem as 7 estrelas, que são 7 anjos das igrejas, 7 pastores, 7 líderes em todos os tempos da igreja sobre a face da terra. Ele os detém, os tem na palma da sua mão, como que dizendo: se alguém fracassa, não é porque faltou apoio divino, porque eu coloquei na palma da minha mão da direita. A mão direita é mais forte, o lado direito é o que prevalece, subsiste, continua. Deus, aleluia. Ninguém fracassa porque Deus lhe abandona, porque Deus lhe falta. Não, porque a mão direita está sustentando os líderes. E aqui o Senhor Deus, que anda no meio dos 7 castiçais, Ele está dizendo: o Senhor Jesus Cristo, aquele da roupa está lá, dos pés como latão reluzente, dos olhos como chama de fogo, dos cabelos brancos como a pura lã, daquela veste gloriosa, maravilhosa, do cinto, falando da idoneidade de Cristo, da sua perfeição, da sua santidade absoluta, do seu golpe de vista que ninguém foge dele. É exatamente isso que está mostrando a respeito de nosso Cristo ali na ilha de Patmos para João. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Te aprovo nisto, mas te desaprovo naquilo. E ele diz: lembra de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, senão virei contra ti e removerei o teu castiçal. Será passado o seu tempo, a sua oportunidade. Você perderá a oportunidade que eu te dei, mas lembre agora, renova a sua aliança. É como que Deus falou: renove agora a sua aliança. Lembre da sua vida passada. Em todas as eras existem os crentes na igreja de Éfeso. Foi e já não é. Em muitas partes continua, mas a sua devoção já foi, já não ora mais,
já não lê a Bíblia mais, já não jejua mais, já não canta louvores a Deus mais. Congregar é uma dificuldade, ouvir uma hora de preleção para mim é terrível. Esses crentes estão permeando a igreja de Cristo, porque eles estão nas dispensações do tempo da igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Mas Jesus continua dizendo: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro. Lembra de onde caíste? Para Jesus é queda, para Jesus é fracasso. O que muita gente releva, Deus está dizendo: eu não aceito. Tem que enveredar, tem que melhorar, tem que voltar ao início, tem que praticar as primeiras obras. O Senhor está dizendo: todo mundo pode aceitar, mas eu estou dizendo: lembra de onde caíste. Volta lá. Aleluia. Começa as primeiras obras, senão eu virei. Jesus tem o domínio da sua igreja. Quando Jesus entra para trabalhar numa igreja, irmãos, não tem ninguém que barra a ação de Deus na igreja. Pastor Elifelete não barra, não há peitudo que barra, não há PhD que barra. Pode dizer que compreende disso ou daquilo, mas não barra. Quando Deus entra para fazer uma obra dentro da sua igreja, para a glória de seu santo nome, ninguém barra. Que a igreja é dele, unicamente dele, e para servir a ele, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. E aqui o Senhor lhes chama a atenção. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E aqui Josué, meus amados, estão dizendo: escolhe hoje. Agora, indiferentemente do contexto, da vossa aceitação, da vossa posição, todos saibam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá estava um grupo disposto a continuar servindo ao Senhor. Havia um grupo que não refletiu, por isso lá na frente desanimou quando Josué morreu. E a Bíblia diz que eles pecaram. Deus levantou um líder para resgatá-lo e eles endireitaram. Morrem depois. Isso é para que nós entendamos: igreja não caminha sem liderança. Caminha não. Morrem depois, eles fracassam. Deus levanta outro líder, arranca-o das mãos dos opressores e eles enveredam. Enquanto o líder está vivo, eles permanecem, o líder morre e eles corrompem. Igreja não caminha sem liderança. Olha, igreja não caminha à luz de profecia, mas de jeito nenhum. Igreja caminha à luz de uma liderança compromissada com a Bíblia, com a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, ela desvenda tudo, ela revela tudo. Não há nenhuma barreira para ela. Ela é como que uma espada de dois gumes, apta para discernir a intenção do seu coração, o que se passa na sua mente. Você já sentiu isso? Saindo de casa com um plano, com um propósito, não contou para ninguém. Existem aquelas ocasiões que o esposo não conta nem para a esposa, mas chega na igreja e Deus toma o seu servo, o pregador, naquela noite e fala diretamente ao seu coração, porque ela é apta para as intenções que estão propósitas no nosso coração. Discerne tudo, vai esquadrinhando tudo, o Espírito de Deus através da sua palavra, para a glória de seu santo nome. Bendito seja o Senhor. A primeira lição, diferente do contexto que nós estivermos, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Não depende da maioria para sermos fiéis, depende do nosso compromisso com Deus. Deus grande. De conhecermos a Deus, de amarmos a Deus, como Deuteronômio 6 e o versículo número 5 fala: amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, de toda a nossa compreensão, com toda a nossa força. O que mais você ama? Deus. O que mais é especial para ti, homem e mulher? Deus. De que você abre mão de tudo menos de Deus na minha vida? Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não posso nada. Dele eu dependo, e para a glória dele eu existo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto a observarmos: o propósito de vida espiritual que cada um de nós temos que ter. É preciso compreender
sabemos que é, primeiro, servir ao Senhor nosso Deus, indiferentemente de tudo, indiferentemente de estarmos na Europa, indiferentemente de século 21, indiferentemente de quem está à esquerda ou direita, nós precisamos servir ao Senhor. Precisamos permanecer com esta aliança viva para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você poderá me perguntar: isso é possível, pastor? Tanta dificuldade existe para uma família servir ao Senhor. Eu concordo com você. Nós estamos dizendo sobre dificuldade e não impossibilidade. Deus é o primeiro interessado que nós estejamos bem com Ele. Deus é o primeiro interessado que a nossa vida esteja em harmonia com a vontade dEle. O que acontece hoje é a falta de esforço de muitos crentes para viver a sua vida de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Quando Josué está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele sabia o que estava falando. Ele sabia que filho não ia servir a Deus obrigado. Não, porque amam. Josué está dizendo: eu aprendi aquilo quando saí lá do Egito. Conte isso para seu filho. Assim disse Deus: conte para seu filho. Coloque isso na cabeça do seu filho. Aleluia. Quem conhece o Deus de Israel nunca abandona ele. Nunca deixa ele. Mas deseja servir todos os dias. Graças a Deus. Josué sabia: meus filhos não servirão obrigados, servirão porque eles também amam o Senhor. Aleluia. Minha esposa também não estará amarrada no pé da mesa. Você tem que servir. Não, está plantado no coração dela. Ela conhece o Deus que eu também conheço. Graças a Deus. Deus de Isaac, quem é o Deus de Jacó? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os tempos passam, as dificuldades elas continuam, talvez aumentam. Mas se você quer um exemplo, você vai chegar no Novo Testamento e você vai ver, por exemplo, o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia diz que Paulo, em uma visão que ele tem para passar a Macedônia, ele deixa a região em que ele se encontra. Imediatamente a Bíblia diz que logo ele parte para a Macedônia. E quando ele chega a Macedônia, próximo ao mar, a Bíblia diz que ele encontra uma mulher. Ele não sabia que ela estava lá, chamada Lídia, vendedora de púrpura naquela cidade. E aquela mulher, de que forma não sei, a Bíblia diz que ela já servia ao Senhor. Ela não era batizada, ela precisava ser inteirada a respeito da vontade de Deus. E Paulo chega naquela cidade. Paulo anda alguns dias, ela observa Paulo. De repente Paulo começa a orar, segundo a Bíblia, naquele lugar. E ela se aproxima e Paulo prega-lhe a palavra. A primeira coisa que ela diz para Paulo, após Paulo pregar-lhe a palavra, é exatamente o seguinte: eu gostaria que vocês fossem para dentro da minha casa e lá ficassem por algum tempo. Qual a razão? Aquela mulher, se você quer saber, ela era como que uma empresária, vendedora de púrpura naquela época, era uma pessoa de alta posição. Isso se dá pelo desejo de salvação. Quando se tem desejo de salvação, não interessa a posição. Pode ter o que tem, Deus está acima da púrpura, da loja. As oportunidades para o evangelho, além das oportunidades da loja, do emprego, do trabalho, do patrão, da terra, do Nabucodonosor, do anticristo e de tudo. As oportunidades são mais altas. Vai lá para minha casa, pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que Paulo foi. Que época gloriosa, irmãos, que o pastor, ele era amado na casa dos crentes. Aleluia. Hoje parece que as coisas estão um pouco ao inverso. Se chega na casa de alguém tenta até correr da gente. Tem medo da gente estar indo lá com o cajado para enveredar algumas coisas. Mas Paulo foi chamado por Lídia: entre para estar dentro da minha casa, fica aí. E a Bíblia diz que Paulo entrou, e logo naqueles dias Paulo a batizou nas águas para a glória do nome do Senhor. Uma conversão genuína. Paulo, portanto, liberta em nome de Cristo aquela moça que era possuída por demônios. Você sabe muito bem da passagem.
Ela estava possuída por um espírito maligno de adivinhação, que dava um grande lucro aos seus senhores. E ela persegue a Paulo todos os dias, dizendo: esses varões aí são homens, servos do Deus, e anunciam o caminho verdadeiro. Mas a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltou, porque espírito de trevas não dá com o espírito de Deus. Aleluia. O espírito de Paulo se revoltou, e Paulo olhou para ela e disse: espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, saia desta moça agora. E a Bíblia diz que ela voltou à sua consciência. Mas prenderam a Paulo, encerraram-no na prisão, amarraram seus pés no tronco, dilaceraram as suas costas. Ele e Silas rasgaram as suas costas no chicote. Mas à meia-noite, a Bíblia diz, estava cheio de presos aí. Eu quero crer pela possibilidade, sem ferir na palavra de Deus, que tinha presos lá pensando que a melhor coisa era morrer. Porque você quer ver prisão terrível era daquela época, quando a Bíblia diz o cárcere interior era um lugar que nem a luz chegava. Ali estavam dois homens de Deus que receberam uma chamada: vem para Macedônia, vai para ser preso. Através de sua prisão, libertando a muitos das garras de Satanás para a glória de Deus. Mas a palavra diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, com as costas dilaceradas, eles cantavam e oravam. Há uma coisa linda nessa passagem, que eles não só oravam, porque o crente na tribulação ele só sabe orar. É ou não é? Você quer ver crente orar e a tribulação chegar, aflição, angústia. Nós temos tanto medo de coisas que vêm pela frente, que a gente começa a jejuar um mês antes. Emagrecemos, perdemos sono e começamos a dizer o que vai ser de nós. Uma hora Deus vai enviar um terremoto, vai quebrar tudo, e Jesus vai te tirar dessa prova, se você for fiel a Ele para a glória e glória. Essa é a garantia. Mas à meia-noite a Bíblia diz: quem está alegre canta, quem está triste ora. Paulo estava triste, porque a Bíblia diz que ele orava e também cantava. Dá para entender isso aqui, todo cortado, arrebentado. Mas Paulo e Silas estavam cantando e orando ao Senhor. E é possível, eu quero crer, que a quem ouvia pensava: eu não entendo a vida desses caras. Eu não entendo, porque se eu pudesse eu arrancava a minha vida. Esses homens cantam, e eles não cantavam lamuriando, não. Como que dizendo: meu Deus, o Senhor foi injusto comigo, me colocou neste cárcere. Eu quero crer que Paulo e Silas estavam louvando Deus. Aleluia! Uma coisa que os judeus sabiam era louvar com salmos. Eu te louvarei, Senhor, aleluia, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Mas a Bíblia diz: perto da meia-noite, Deus enviou um terremoto naquele lugar, quebrou as cadeias, libertou a Paulo e Silas. E a palavra de Deus diz que Paulo, com tanta tranquilidade, ele não fugiu. Aquele carcereiro saiu fora de si, mas recobrando os ânimos, ele procura matar a sua vida. E Paulo aparece na frente dele dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos, não viemos aqui para a tua morte, nós viemos aqui para a tua vida, para a tua salvação. Será quantas pessoas que Jesus Cristo salvou naquela madrugada? O carcereiro disse: deixa eu lavar os teus vergões. Lavou os vergões de Paulo, de Silas. Vamos lá para casa. Eu vejo que você tem uma palavra que fala ao meu coração. Chegou lá e disse: o que hei de fazer para ser salvo? Vai depressa ao assunto, homem. O que eu desejo é salvação. Daqui a pouco eu tenho que voltar para me responsabilizar pelo que aconteceu. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo olha para ele e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz em Atos 16 e o versículo de número 33 que ele e toda a sua casa creu e foram batizados imediatamente para a glória do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aceita Jesus. E
E Paulo olha para aquele homem e vê que a crença, a fé no coração dele é fé para ser batizado, é crença para ser batizado. O que lhe impede de ser batizado? Nada. A Bíblia diz que Paulo lhe passa pelas águas e toda a sua família. Uma noite só, o Senhor Jesus Cristo salva ele e toda a sua família. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você discorre mais para frente, você vai chegar a Atos capítulo 21, versículo 8 e versículo de número 9. E você vai ver que o Filipe agora está em Cesareia. Ele que fora um grande missionário por Deus na região de Samaria e também nas terras de Gaza. E a Bíblia diz que agora ele está em Cesareia. E quando Paulo chega novamente, a Bíblia diz que ele foi para dentro da casa de Filipe. Oh, que alegria rever o irmão Paulo, que maravilha hospedar um servo de Deus na minha casa. Paulo foi para lá e a Bíblia revela, o texto é enfático em dizer isto para mostrar a glória que há. Que coisa bela, maravilhosa, irmãos. Não há nada mais lindo e glorioso do que uma família ajustada com propósito do Senhor nosso Deus, porque a Bíblia diz que ele tinha 4, a Bíblia faz menção de dizer, e se você olha na Bíblia, você vai entender que mesmo no Novo Testamento ainda existe alguma relutância para se referir às mulheres, mas aqui a Bíblia diz, isto é para mostrar o ajustamento de uma família. A palavra está dizendo que ele tem 4 filhas donzelas, e nenhuma delas está fora do plano de Deus, todas elas são profetisas para a glória do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus continua com o mesmo plano, levantar mais carcereiros, tu e a tua casa, eu e a minha casa. Deus continua com o mesmo plano, levantar um Filipe, ele e a casa, família, todas aos pés de Jesus Cristo. Em Cesareia, e as filhas profetizando, servas de Deus, instrumentos nas mãos do Senhor para a glória do Senhor nosso Deus. É possível? É. Temos que fazer, pastor, empregar mais esforço, recobrar nossos ânimos, não desistir, não desfalecer, prosseguir, não prostrar, crer, confiar e colocar a nossa boca no pão, nossos joelhos em terra para a glória do nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, irmãos, segundo lugar, eu disse aos irmãos que indiferentemente do contexto que nós estivermos, nós temos que servir ao Senhor. Agora, o nosso serviço ao Senhor não é da forma como nós idealizamos e imaginamos. Existem algumas considerações bíblicas, e para que o nosso serviço seja aceito aos olhos de Deus, nós precisamos conhecê-las e ao mesmo tempo obedecê-las. Ninguém que quer o crescimento ajustado, como o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta 3:18, ele está dizendo: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o crescimento proporcional. Cresce-se na graça e no conhecimento da palavra. Quem cresce no conhecimento da palavra e na graça, cresce se estabilizado. Pode ter certeza, ele pode ter tropeção, sem sombra de dúvida, nós somos humanos. Todavia, os tropeções deste homem não é voluntário, projetado. Quando ele quer, deseja, maquina, projeta e cultiva. Quem cresce na graça e no conhecimento, crescimento proporcional, ele é um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus para a promoção do reino de Deus sobre a face da terra. Nunca será um canal contrário ao bom andamento da obra de Deus, pelo contrário, a favor do bom andamento da obra do Senhor nosso Deus. Nós poderemos analisar, ninguém pode vir para a igreja com a intenção de chegar e ele mesmo projetar: eu quero servir nesta área, e eu vou servir nesta área, e ninguém vai me impedir. Existe um tempo, nós aceitamos a Cristo, existe um tempo para aprendermos a servir, vendo outros servir. Segundo lugar, existe o tempo de aprendermos a servir servindo. E em terceiro lugar, existe o tempo de nós começarmos a liderar e termos outros que nos auxiliam servindo. Mesmo na posição de líder, o exemplo maior de serviço é o líder. Ele é o primeiro. Jesus Cristo veio, o Evangelho de Marcos,
escrito, direcionado aos romanos, aponta Jesus Cristo como servo que veio para servir e não para ser servido. Ele é o maior diácono que a Bíblia nos mostra. O que mais serve, e serve com perfeição, serve tão bem que ele podia estar da forma como estivesse, que quando ele via alguém necessitado, ou um chamado urgente do Pai, ele esquecia de suas próprias necessidades e lembrava da dos demais. Você lembra do capítulo 4, por exemplo, do Evangelho de João, onde a Bíblia diz: Jesus, cansado do caminho, ele parou junto à fonte de Jacó, próximo à cidade de Sicar. A expressão cansado do caminho era das lutas, da fadiga, do trabalho, da jornada árdua, porque Jesus abria olhos de cegos e alguém olhava e falava: está cheio de demônio. Se deu o segundo. Era assim que falavam dele. Mas nós havemos de entender que estas coisas não paravam a Cristo, não detinham a sua jornada, mas ele as sentia. Sentia. A Bíblia está dizendo: e cansado do caminho, não é no caminho. A Bíblia é clara: cansado do caminho, das lutas, do trabalho árduo. Jesus, cansado, parou próximo àquela fonte. Mas chegou uma mulher que estava cansada da vida de pecado, e ele veio para servir e não para ser servido. Jesus esquece do seu cansaço, evangeliza aquela mulher. Após evangelizá-la, a Bíblia diz que os seus discípulos foram comprar comida para trazer para o mestre. Aquela mulher entra na cidade e disse: ali tem alguém que contou toda a minha vida, porventura não será ele o Cristo, o Messias esperado? E eles disseram: então vamos ver. Quando eles vêm, Jesus Cristo recobra o seu ânimo e prega para toda aquela multidão novamente. Jesus não assenta primeiro para comer, Jesus evangeliza eles, até que eles olham para aquela mulher e dizem: nós podemos voltar para a nossa casa, porque agora sabemos, não pelo que você falou, mas porque nós o ouvimos falar e constatamos que verdadeiramente é assim. Os discípulos chegam para Jesus Cristo, olham para Jesus e diz para o Senhor Jesus Cristo: nós trouxemos a comida. E ele diz: deixa ele, mestre, tu não estava com comida. O Senhor Jesus Cristo disse: vem aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo a seara, os campos já estão brancos para a ceifa. Vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para vocês começarem a ceifar, mas eu vos digo que a hora da ceifa chegou. Não vai comer? Não, porque uma comida eu tenho para comer. Qual é, Senhor? Fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia, glória a Deus. Para isto eu vim, para esta hora eu vim. Jesus dá uma lição gloriosa daquele que veio para servir e não para ser servido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, portanto, considerar isso, compreendermos isso. Não podemos servir a Deus da forma como nós colocamos na nossa cabeça, como se cada um entra para dentro da igreja e desorganizadamente serve da forma como você quer. Não, Senhor, não é assim. Existe o tempo, como já disse, chegando à igreja, tempo de aprendermos a servir vendo outros servir. Existe o tempo de nós aprendermos a servir servindo. E existe o tempo de chegarmos à liderança e precisarmos de alguém que nos auxilie servindo. E nós próprios dando continuidade ao serviço de Deus, encabeçando o progresso do reino de Deus aqui na terra para a glória do seu santo nome. As horas me mandam parar, eu preciso parar por aqui, mas é preciso nós considerarmos isso, a fim de que ninguém entenda: então eu vou começar a servir a Deus e vou servir da minha forma. Não. Para isto, segundo o apóstolo Paulo, capítulo 4 de Éfeso, versículo 11, versículo de número 12, Deus deu 5 ministérios à igreja: ministério profético, ministério do mestre, ministério do evangelista, ministério do apostolado e o ministério do pastorado. Todos os outros ministérios estão debaixo do ministério do pastorado. Pastor é o que promove a aliança da igreja com Cristo, de Cristo com a igreja. O indivíduo pode ter um ministério profético, o indivíduo pode ser um excelente evangelista, pode ser um excelente mestre, e na questão de mestria, de maestria,
ele ter muito mais capacidade que o pastor da igreja, mas ele está debaixo do cajado e ele tem que servir de acordo com o pastor da igreja. Aleluia. Não é fora da orientação que Deus dá ao pastor da igreja. Eu quero que vocês recordem o que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Paulo está dizendo: ninguém tem esse direito. Anima-te, chamar é de Deus. Pode ter alguém mais idôneo, pode ter alguém aos olhos humanos mais capaz, mas a tarefa de pastorear é tua. Ali ele estava no comando da igreja de Éfeso. É você o pastor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo. Você sendo exemplo, ninguém tem o direito de desprezar a tua mocidade. Permanece naquilo que você aprendeu, sabendo de quem tens aprendido. Lá no texto em cima ele está dizendo: tu tens servido de perto do meu ensino. Significa dizer: eu sei de qual fonte você bebeu, eu sei de qual pasto verdejante você comeu. Sua chamada é legítima, foi feita pelas mãos, ou foi manifesta pelas mãos do presbitério por profecia. Está dizendo o apóstolo Paulo: recobra-te, anima-te, ergue-te, não deixe de pregar. Vai dizendo Paulo: levanta-te e continue a tua obra. Então vamos entender uma coisa. Segundo o apóstolo Paulo, Efésios 4, 11 e 12, diz que todos esses 5 ministérios foram dados à igreja para a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para isso, estes ministérios, eles são constituídos na igreja. Eu já observei algumas coisas e deixo aqui essa consideração. Estou falando a nível dos irmãos, mas eu já conheci algumas pessoas que poderiam ter um ministério abençoado, ministério fecundo, mas pelo fato de que o Senhor lhes agracia com algum dom, eles não sabem como manuseá-lo. Entendem que estão à frente do pastor da igreja. Se você deixar, ele serve do jeito dele. Se você deixar, ele coloca o que ele deseja dentro da igreja. Se você deixar, ele faz o que dá na sua cabeça. E ninguém serve a Deus para ser aprovado assim. Todo o nosso serviço a Deus, é preciso percebermos, tem que passar debaixo do crivo da nossa liderança. Porque podemos estar na posição que estivermos. Eu posso ser pastor da igreja. Pastor Sebastião, que nos acompanha, ele tem sempre o costume de dizer que um pastor ou pastores da igreja, se ele não é o dirigente, ele não é o pastor da igreja. Eles são pastores na igreja, mas não da igreja. Pastor da igreja, os outros são para auxílio, para ajudar a desenvolver o bom andamento da obra do Senhor nosso Deus. E a obra tem que caminhar ajustada dessa forma, para a glória do nome do Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Fora disso, nós estamos fora do crivo. Quando nós voltamos para o Velho Testamento, haveremos de compreender que essas coisas acontecem desde lá. A Bíblia diz em Crônicas que até os hinos que eram cantados, os levitas chamados. Interessante que a tribo de Levi foi chamada antes de Davi, antes de Gad e antes de Natã. A tribo de Levi era eleita para isso. Agora, o reino espiritual tem princípios que Deus não fere, porque foi Deus que estabeleceu. Aleluia! O que eu já vi de pastores de nome e renome caírem por não considerarem isso, não está escrito. Não está escrito. Porque chega a uma posição e acha que pode desconsiderar o anjo da igreja, e Deus não aceita. Deus está dizendo que quem está na palma da mão direita, no livro do Apocalipse, são os anjos da igreja, ou as 7 estrelas. São estes. E qual a razão, olha para cá, qual a razão da Bíblia dizer que são estrelas? Não é para aparecer. Não é essas estrelas que nós estamos vendo hoje aí, onde Cristo está longe, aparece o egoísmo do homem, o orgulho do homem, onde é massageado o homem. Não. Quando a Bíblia diz estrela ali, é porque estrela tem órbita própria. A direção dele vem direta de Deus. Aleluia! Direta de Deus. É o Senhor que vem falar ao seu coração nas madrugadas, nas orações. É o Senhor que coloca no seu coração. Então vamos compreender uma coisa. Quantas pessoas que já caíram por causa disso, por desconsiderar?
aquele que o Senhor levantou, constituiu por cabeça do seu povo. Recorde-se disto. Quando Deus tira a Israel lá do Egito, Deus diz para Moisés: separe a tribo de Levi. A tribo de Levi é minha. Ela por suas gerações. Não significava por umas gerações, mas sempre. Eu os tenho para meu serviço. A tribo de Levi é antes de Davi. A tribo de Levi é antes de Natã. A tribo de Levi é antes de Gade. Mas no comando do reinado de Davi, a Bíblia diz que nenhum hino, você sabia disso? Era cantado no templo, se não fosse debaixo do crivo de Davi, debaixo do crivo de Natã e debaixo do crivo de Gade. Eles inspecionavam. Eu quero ver o que vocês vão cantar na igreja. Se é indo para Baal ou se é indo para o Deus Jeová. E Davi sabia bem o que é louvor. Davi, se vivesse nos nossos dias, ele reprovava milhares e milhares de CDs que estão por aí. Mas eram muitas coisas que ele iria reprovar. Porque as experiências para a composição do Salmo de Davi está em Samuel 23, 1, 2 e 3, onde ele diz: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Aleluia. Como é que compõe uma melodia? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ninguém nunca mais compôs uma melodia tão bela como essa. Até hoje a nossa alma é refrigerada quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler o Salmo de número 23. Ele dá-nos o resultado. O Espírito de Deus fala por mim, sua palavra está na minha boca. Por isso, ele sabia o que era louvor. Eu quero ver o que vocês vão cantar aqui. A Bíblia diz que tudo era levado e apresentado. Coral, Asaf, maestro. Quem era Asaf? Olha o Salmo de número 73 e você verá quem era Asaf. Você compreenderá o nível de Asaf. Mas tudo que era apresentado no tempo, segundo a Bíblia, passava pelo crivo de Natã, de Gade e de Davi. Mas Levi é antes de ti, Davi. Deus não fere os princípios que ele estabeleceu no reino espiritual. Liderança. Devemos servir a Deus organizado. Seja o que for debaixo do cajado da igreja. Fora disso não tem aprovação da igreja. Se coloque de pé, eu preciso falar em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós queríamos falar sobre o tempo que servimos a Deus e como que isso se dá. Aleluia. Porque há quem não se submete à direção da igreja dizendo: eu não sirvo a homens, então não tem como você servir a Deus. Josué servia a Moisés, que servia a Deus. É assim ou não é, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra diz que o servo de Eliseu servia que servia a Deus. A Bíblia diz que Eliseu também servia Elias, que servia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É assim que se dá. O Eliseu vai, o Elias vai, o Moisés vai. Chega a hora do Josué, que vai ter agora um moço que vai servi-lo porque ele serve a Deus. É assim. A obra de Deus é exatamente assim. Se eu subo mais um degrau, porque a morte de um crente em Cristo é subir mais um degrau. Se eu subo mais um degrau, um passou para aquele degrau onde eu estava. E que estava mais próximo veio para cá. É assim que Deus vai fazer. Nós precisamos considerar isso. Eu quero encerrar neste momento com uma rápida oração, devolvendo a palavra ao pastor Edney e pedindo aos irmãos que estejam orando por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua igreja neste lugar. Curve a sua cabeça comigo e vamos falar com o Senhor. Eterno Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos nesta noite. Graças nós te damos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos com o teu povo aqui, Senhor, neste santuário, glorificando o teu nome e escutando a tua palavra. Colocamos em tuas mãos, meu Deus querido, a tua igreja, teu povo, nossas vidas necessitadas de tua graça, do teu auxílio, da tua direção, da tua ajuda e da tua orientação. Vem por cada um de nós, com teu sangue nos cubra, repreenda todos os ataques do adversário contra as nossas vidas. Prossiga abençoando o teu povo, levantando, estabelecendo nesta terra, usando teu filho à frente neste trabalho pastoreiro, abençoando sua família, o corpo ministerial que está aqui, suas famílias, membros e congregados com seus familiares. Ora, apresentamos ao Senhor, a fim de que esta igreja cresça na tua presença, para a glória de teu nome santo. Toda resistência contra esta obra, agora em nome de Jesus, jogue por terra, neutraliza toda a intenção do inferno. Ó Deus, batalha pelo teu povo, age pelo teu povo, realiza sinais, milagres e maravilhas
teus filhos aqui, que todas as barreiras sejam agora arrancadas, jogadas por terra, e que prevaleça o propósito do Senhor. Erga cada dia teus filhos aqui, planta-os nesta terra, abre as portas necessárias que são condizentes com a tua vontade. Anima, Senhor, teus filhos mais e mais, e permaneça, Senhor, usando-os nesta terra, a fim de que a tua palavra seja levada ao coração dos que estão perto, dos que estão distantes. Deus, que esta igreja prossiga uma marcha poderosa, triunfante, dinâmica, cada um dos teus filhos produzindo frutos para a glória de teu nome e para crescimento de teu nome. Vele por nós, meu Pai, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.